Bom dia, pessoal. Estou fazendo mais um vídeo aí para vocês falando sobre visto americano, consulado americano em Porto Alegre, né? E peço desculpas que a imagem não ficou muito boa, eu não sei o que foi, se foi a lente da câmera, não sei, mas o áudio tá bacana, então o que vocês precisarem ou quiserem colocar de observação, coloquem abaixo aí, né, que eu respondo assim que possível, ou entre em contato conosco, que para nós é sempre um prazer poder ajudar vocês, né, a conquistarem os seus sonhos, né, a poderem viajar, né, para os Estados Unidos, seja para a Disney com a família, né. Para nós é um prazer a gente poder estar junto neste momento. Nós trabalhamos há 20 anos quase, né, com encaminhamento de vistos consulares e, graças a Deus, sempre fazendo bons amigos, né, nesses contatos que a gente faz aí com o pessoal, ajudando na assessoria. Um grande abraço, aproveitem o vídeo. Olá a todos, aos inscritos no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou da Shelter Vistos Consulares. Nós trabalhamos com encaminhamento de vistos consulares para os países que têm representação diplomática aqui no Brasil. E eu estou fazendo esse vídeo hoje para falar um pouco mais sobre visto americano e sobre o consulado americano aqui em Porto Alegre. Primeiro ponto. O consulado americano aqui em Porto Alegre abriu por volta de 3 meses atrás, né, em junho, e ele já abriu fechando o primeiro mês com mais de 500 vistos emitidos, trabalhando muito. Então tem surgido muita especulação, tem surgido muitas dúvidas por parte das pessoas que querem encaminhar um visto americano hoje, né, e as pessoas têm me encontrado e me perguntado, né, se está muito difícil, se está fácil encaminhar esse visto americano aqui no consulado de Porto Alegre, como é que está a situação? Aí, com base na nossa experiência, nós trabalhamos há quase 20 anos com processos de vistos consulares aqui em Porto Alegre. Com base na nossa experiência, o que eu posso dizer? Não existe facilidade ou dificuldade para se encaminhar um visto americano, né, nos dias de hoje. O que acontece é que, eu sempre digo, após a mudança de governo dos Estados Unidos, que agora assumiu o Trump, antes era o Obama, né, na época do Obama não é que fosse mais fácil, mas me parece que eles estavam, os vice-cônsulos que atendem dentro dos consulados americanos, e quem te concede ou te nega o visto, eles estavam orientados a abrir mais para que o turista entrasse. O que eu tenho visto hoje, opinião minha, até porque as pessoas têm ido ao consulado americano, têm me dado o retorno, o feedback, né, a respeito de como foi a entrevista. Muitos ganham visto, 99,99% ganham visto, mas infelizmente tem um ou dois que acabam tendo visto recusado. E o feedback que eles me dão é que parece que eles estão mais rigorosos. Por quê? Porque o Trump está muito preocupado com quem está entrando e saindo, né, dos Estados Unidos, mais entrando do que saindo. Então o que eu digo aos meus clientes? Primeiro ponto, não se pode encaminhar um visto americano e chegar ao consulado americano sem absolutamente nada para mostrar ou nada para falar ao vice-cônsul que mostre a ele que tu estás com o único propósito de ir visitar os Estados Unidos, seja passar 10 dias, 15 dias em Orlando, visitando a Disney, seja para fazer um curso em San Diego, e assim documentado, né, assim com o visto correto, o visto F1, que é uma outra situação que em outro vídeo eu vou comentar, né, mas tu tem que ir com um propósito muito bem definido quando chegar até o vice-cônsul, até frente a frente com o vice-cônsul. Propósito muito certo. Primeiro ponto. Né. Segundo ponto, não adianta tu vender, por exemplo, tudo que tu tem aqui no Brasil, vende casa, vende carro, né? Hoje tu está fazendo uma faculdade, já está no 4º semestre da faculdade de Direito na PUC, e aí tu tranca a matrícula antes de ter visto concedido, antes de ir ao consulado. Nada disso, não adianta tu fazer isso e ir ao consulado achando que unicamente porque tu está dizendo para o vice-cônsul que eu quero ir passear nos Estados Unidos, eles vão te conceder o visto. Não funciona assim. Existe um formulário padrão, que é o formulário DS-160. Eu sei que muitos sabem disso, mas o meu vídeo aqui é para aqueles que não conhecem, né, e que têm essas dúvidas. Por isso, então, eu menciono essas coisas que parecem triviais, mas que não são triviais, né. O formulário DS-160
ele deve ser preenchido com clareza e com objetividade. Este formulário DS-160 é 50% do teu visto concedido, né? Outra coisa, chegou frente a frente do vice-cônsul, ao vice-cônsul lá no dia da entrevista, o vice-cônsul faz as perguntas que normalmente ele faz: para onde você pretende ir, quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos, né? No que você trabalha aqui no Brasil, qual é a sua profissão, e você responder algo que não feche, que não bate com o que está escrito no formulário DS-160. Eu tive clientes já que nós colocamos no formulário DS-160, conforme o que a gente conversou e eles compreenderam dessa maneira, colocamos uma profissão e na hora da entrevista, essa mesma profissão, eles falaram com uma outra forma de falar. Vamos dar um exemplo assim. A pessoa é cabeleireira. No formulário constou ali que ela é esteticista, trabalha num instituto de beleza. Esteticista, trabalha no instituto de beleza. Chegou na hora lá, o vice-cônsul perguntou: qual é a sua profissão? Eu sou cabeleireira. Eu trabalho numa barbearia. Duas coisas que não fecham com o que está no DS-160. A gente sabe que é tudo uma mesma coisa, mas para eles o que importa é o que consta no DS-160 e é o olho no olho com o cliente e é ver o cliente responder o que está ali, né? Tive clientes também que nós colocamos valor média salarial R$ 3.500 e chegou na hora da entrevista, o cliente diz assim: eu recebo em torno de R$ 5.000 por mês. Não fecha, no formulário está 3.500, é 3.500 que tu ganha, nos olerites que tu levar, nos contra-cheques que tu levar, tem que ter essa base em torno de 3.500, não dá para se colocar algo no formulário e se falar outra coisa na entrevista, porque na hora tu esqueceu ou tu pensou que ia ser melhor, não se deve fazer isso, né? Esse é mais um ponto. Outro ponto, muito importante quando se leva a família, é não entender que que porque tu estás levando a tua família para passear, ou seja, tu, a tua esposa, mais 2 filhos, tu já está com o visto garantido. Não, também não é assim. Eles podem conceder o visto para o pai e para a mãe e não conceder para os filhos. Ou podem conceder o visto para os filhos e não conceder para o pai e para a mãe, ou podem conceder para a família inteira. Tudo vai depender do que vocês vão mostrar na hora, né, para o vice-cônsul que ele pedir e das respostas que vocês vão dar para eles. Quanto tempo demora uma entrevista dentro do consulado americano? Muito rápido. Normalmente as entrevistas junto ao oficial consular, ela demora em média 1 minuto. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, né? Por quê? A base das perguntas deles é essa daqui. Para onde você vai, quanto você ganha, o que é que você faz aqui no Brasil, né, e quanto tempo tu pretende ficar nos Estados Unidos. Parece que essas perguntas são quase sempre as mesmas. Mas por que eles querem perguntar isso sempre? Porque eles querem olhar no teu olho e ver tu responder essas questões com clareza, com objetividade e com certeza. Sem roer as unhas no momento da entrevista, sem olhar para o lado, não desviar o olhar, olhar sempre para o vice-cônsul, né? A primeira coisa, quando chegou lá, deu um bom dia, deu um sorriso, aguardou ele fazer as perguntas. Se tiver essa tranquilidade, 90% do teu visto é possível que dê certo. 90% é possível que dê certo, porque eles vão acreditar no que realmente é verdade. Tu está querendo ir aos Estados Unidos para visitar e depois tu retorna ao teu país, porque aqui tu tem as tuas obrigações, aqui tu tem os teus afazeres, né, a tua profissão, ok? O que pode acontecer mais no dia da entrevista, que já aconteceu algumas vezes com alguns clientes meus. Tu estás fazendo a entrevista e o vice-cônsul ele te coloca em processo administrativo. Né? O que é processo administrativo? Processo administrativo é quando o vice-cônsul ele não ficou certo de que pode te dar o visto americano, mas também não ficou certo de que tu não merece ganhar o visto americano naquele momento. Então ele te coloca em processo administrativo, o que vai gerar com que eles possam te pedir documentos a mais, seja documentos de renda, seja documento da empresa, da família, né? Aí tu vai enviar esses documentos para eles e aguardar. Esse processo administrativo pode demorar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, o tempo que o consulado americano achar necessário. Mas é melhor um processo administrativo do que ter uma recusa.
Muitos me perguntam também, mas para onde vem o meu passaporte depois que eu ganho o meu visto consular? O teu passaporte, na hora que nós encaminhamos o DS-160, né, junto ao site do consulado americano, após isso nós entramos no sistema de cadastramento do consulado americano e ali colocamos todos os teus dados e ali tem uma informação para onde você quer que mande o seu passaporte. Nós vamos colocar o endereço certinho, o nome da pessoa que vai receber. Sempre tem que ter alguém em casa no dia do recebimento para poder receber, porque hoje é o SEDEX, né, os Correios que entregam. Há algum tempo atrás era o DHL, o que era muito rápido e muito ágil, mas hoje é os Correios, né, aqui do nosso Brasil, que entregam os documentos em casa. Então, saiu do consulado americano, demora mais uns 2 dias ainda para entregarem na tua casa. E o processo todo, depois que tu ganha o visto, e eles te dizem isso lá no consulado americano, e tu vai para tua casa, normalmente tem demorado em torno de 5 dias a 7 dias, no máximo, para te receber o teu passaporte em casa, aqui em Porto Alegre ou na região metropolitana. Bom, resumidamente, não é nem difícil e nem fácil ganhar um visto americano hoje, seja aqui no consulado em Porto Alegre, consulado de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Às vezes as pessoas acham que por encaminhar em determinado consulado é mais fácil, porque o amigo falou que é muito mais fácil. Isso não existe. Os vice-cônsuls são treinados para analisarem cada caso como um caso diferente do outro. Então não existe isso. Não vá atrás, seja de agência de viagem, seja de despachante de visto. Eu estou falando isso com conhecimento. Eu trabalho há quase 20 anos, como eu falei no início do vídeo, com visto americano. Não existe facilidade. Se perguntar isso para alguém que trabalha dentro do consulado americano, eles vão te dizer, não existe. O que existe são critérios que o consulado americano tem e naquele momento quem vai decidir a tua entrada ou não entrada dentro dos Estados Unidos é o senhor vice-cônsul. Ele vai ser o dono da tua vida naquele momento. Portanto, eu gosto de frisar, 50% do teu visto emitido é objetividade nas respostas, tranquilidade na entrevista, né, serenidade, olho no olho, né, e aguardar o que o vice-cônsul vai te perguntar. Se te pedir algum documento, o que é muito difícil, é bom frisar isso, é muito difícil o vice-cônsul te pedir algum documento para olhar na hora, muito difícil. O que não quer dizer que tu não deva levar, deve levar todos os documentos, e nós quando encaminhamos um visto americano para um cliente, a gente sempre dá uma lista de documentos sugeridos para que se leve, que são os documentos que eles gostam de ver quando pedem, né, seja extrato bancário, colerite, CNPJ de empresa, contrato social, onde é empresário, onde é aposentado, documento de aposentado, né, tudo isso. Se eles te pedirem na hora, tu tem o teu contrato social da tua empresa, tu já está com a tua pastinha na frente e diz assim, pois não, entrega, olho no olho, fica aguardando, ele vai olhar, de repente ele pode levantar dali, entrar, isso é uma coisa normal, eles vão muitas vezes confabular com alguém que está lá dentro, que conhece os documentos, porque eles são americanos, né, e eles têm funcionários brasileiros que ajudam eles lá dentro também, então deixa eles analisarem o caso, né, sempre muita tranquilidade e aguardar a resposta do vice-cônsul. Então é isso, se vocês precisarem, né, de mais orientação, podem deixar alguma pergunta aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. Qualquer dúvida a mais também, eu peço que vocês entrem no nosso site www.sheltervistosconsulares.com, né, ali vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a Shelter, né, se quiserem me mandar um e-mail, sheltervistos@hotmail.com, né, o WhatsApp também tá todo aí no nosso vídeo, vocês vão ver abaixo, aqui abaixo tem o WhatsApp da gente, vocês podem mandar mensagens que assim que possível a gente está sempre respondendo, trabalhamos direto com o WhatsApp, hoje em dia é um meio muito rápido, muito fácil, né, da gente estar se comunicando com os nossos clientes, e nós fazemos questão de estar juntos com o cliente desde o início do processo até o final do processo, quando ele obteve o visto americano ou quando infelizmente obteve a recusa. Então é isso, qualquer ajuda que vocês precisem, qualquer orientação, queiram saber valores, né, o que se gasta com o consulado americano, qual é a assessoria da Shelter para ajudar vocês, o que a Shelter faz, né, além da orientação também, vocês entrem em contato com a gente, vai ser um prazer a gente poder ajudar vocês e até o próximo vídeo.
Precisamos que vocês compartilhem os nossos vídeos. Se puder, curta embaixo o nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, porque a gente pretende estar sempre abastecendo o canal com novas informações, né, a respeito do consulado americano e também de vistos para o Canadá, para a Austrália, né, e para os países que a gente trabalha. Tá certo? Um grande abraço. Obrigado.